Esta é a história do dia da Rádio Observador. A pandemia de Covid-19 já chegou ao fim? 目前已将3800多名滞留机场的旅客全部妥善安顿在三亚市的11家酒店。 Zhi Duanrong é o secretário-geral do governo da cidade de Sanya, na China. Nestas declarações, Duanrong diz que mais de 3.800 turistas que se encontravam no aeroporto foram distribuídos por 11 hotéis de Sanya. No âmbito da política Covid-0, as autoridades chinesas praticamente selaram a ilha e é muito difícil entrar ou sair daquele que devia ser um paraíso de férias. Agora há testes diários obrigatórios e restrição de movimentos. And most of the establishments and venues and things are all closed already. Kyle é inglês, tem 28 anos e é professor em Xangai. Diz que quem viaja na China tem de estar ciente dos riscos, ou seja, de ficar trancado devido à política Covid-0. We were all aware of the risk, but I mean if you're traveling in general in China, you should kind of be aware of what could happen, and if you don't consider that, then you should probably just not go in the first place. Em Portugal, o número de casos de Covid-19 continua a baixar. Os dados oficiais mais recentes apontam para 21.300 novas infecções na última semana, menos 7.500 casos do que na semana anterior. O número de pessoas em cuidados intensivos não chega à meia centena. As máscaras já quase pertencem ao passado e tudo parece quase normal nas nossas vidas. Quando os alunos regressarem às escolas, já vão voltar a correr em todas as direções nos corredores. A nossa situação é bem diferente daquela que se vive na China e aqui chegados podemos perguntar: mas será que a pandemia já acabou? Hoje vou conversar com Vasco Ricoca Peixoto, médico e investigador da Escola Nacional de Saúde Pública. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia. Bem-vindo, Vasco Ricoca Peixoto. Olá, João. Obrigado pelo convite. Tirando os transportes públicos e as unidades de saúde, no nosso dia-a-dia já não vemos ninguém usar máscara em Portugal. E há uma certa sensação de que a pandemia já faz parte do passado. As restrições neste momento foram praticamente todas abolidas. Há, portanto, já quem fale no fim da pandemia. Isto faz sentido ou é uma ideia ainda muito exagerada? Eu, antes de mais, dizer que os fins são uma coisa um bocadinho feita pelos homens, não é? Aquela mesma declarações do fim da pandemia como um estado de alerta ou de colaboração das nações e de coesão nessas respostas para controle destas doenças infecciosas é uma decisão humana. O vírus, esse, continua a circular e a questão é a variação com que essa circulação tem impacto nas sociedades, na saúde das pessoas e no bem-estar das sociedades. E, portanto, o que nós temos é, a pandemia faz parte do presente, mas é uma pandemia que muito diferente da situação que se viveu no passado, em vários momentos, como todos lembramos, mais difíceis. Isso não quer dizer que neste momento estejamos numa situação de controlo da infecção, em Portugal, de uma baixa carga nos cuidados de saúde pelos internamentos devido à Covid-19 e, portanto, o que nós vemos é que temos uma pandemia que continua, temos infecções que continuam, temos que saber que pode e é provável que haja novas variantes que, em períodos como o inverno ou até fora do inverno, como também vimos agora a última onda, que teve alguma carga hospitalar, apesar de tudo, com algum impacto nos serviços hospitalares, nos cuidados de saúde, enfim, no cansaço dos médicos, também dos profissionais de saúde, todos em geral. Isso também é alguma coisa importante, mas, portanto, temos uma situação de maior controle e que se espera que se mantenha, mas temos que estar preparados para, perante alterações na epidemiologia do vírus, na questão das variantes, na baixa da imunidade pela infecção prévia e pela vacinação, que pode ocorrer, por isso também a questão da vacinação para o próximo inverno, a par com a gripe, temos que estar o máximo preparados para, nessas eventualidades, a sociedade ter o mínimo impacto possível. E, portanto,
essa é uma questão, a questão do fim ou não. Julgo que estamos prontos, em termos de conhecimento neste momento, para minimizar o impacto social, económico na saúde das pessoas dessas vagas com a maior normalidade possível. In many countries, all restrictions have been lifted and life looks much like it did before the pandemic. So, is it over? No, it's most certainly not over. Obviamente, o anúncio do fim de uma pandemia compete sempre à Organização Mundial de Saúde. Como disse, é uma decisão humana, mas baseia-se, obviamente, na avaliação de um cenário real. Quando é que, então, estão reunidas as condições para se poder oficialmente decretar isso? É uma excelente questão e difícil de responder, porque face à imprevisibilidade que ainda existe na ciência do vírus, e portanto já percebemos que é um vírus com uma capacidade de mutação grande também, temos aqui, ou seja, mantermos alguma coordenação internacional e alguns esforços internacionais de resposta pode continuar a ser importante, mesmo em momentos em que a pandemia está controlada. Podemos dar mais algum tempo, claro que se nos próximos 2 anos percebermos que, mesmo nos períodos piores, temos impactos reduzidos sobre a sociedade, pode haver muita gente infectada, mas que não tem problemas, que as hospitalizações, os cuidados de saúde funcionam praticamente normalmente, embora também precisem de ser reforçados, porque até sem a Covid sabemos que há dificuldades nessas respostas à população e, portanto, a Covid é mais uma coisa que devia preocupar-nos em termos de garantirmos que temos cuidados de saúde a responder e, portanto, há outras incertezas. Por exemplo, apesar desta afirmação, neste momento se põe um pouco menos a uma questão aqui importante que é, por exemplo, há pessoas com sequelas e também precisam de cuidados adequados e não sabemos também as reinfecções, enfim, qual vai ser o impacto que vai ter nessa situação. Mas, por exemplo, em termos de esforços para atualizar vacinas, pode ser importante manter esforços internacionais. Precisamos do nome pandemia, precisamos ter uma declaração de pandemia da OMS? Não precisamos, mas precisamos, se calhar, de nos manter alerta e de manter algum diálogo internacional e alguns esforços internacionais para estarmos preparados para, caso o vírus tenha alguma surpresa, para termos o mínimo impacto possível e a economia, a sociedade, as pessoas, o seu bem-estar não ser afetado pela Covid-19 como foi no passado. Apesar da Covid-19 já não aparecer tanto nas notícias, o certo é que, obviamente, é uma realidade que continua a existir. Qual é, neste momento, a situação em Portugal, em termos de incidência, em termos de transmissibilidade? Nós temos uma incidência reduzida. Temos também, eventualmente, aqui um fenómeno que nós sabemos que pode haver muitas infecções neste momento que não estão a ser testadas, em que não estão a ser detectadas, algumas porque são ligeiras, outras porque também há menos preocupação por parte de muitas pessoas, e quando há sintomas ligeiros pode não haver essa preocupação, mas julgo que é importante continuarmos a ter, por exemplo, até uma ótica da autonomia e da responsabilização individual, as pessoas poderem fazer um teste à Covid numa farmácia e, por exemplo, terem uns dias também para reduzir o risco de infectarem outros posteriormente. Eu acho que isso é uma boa prática que para já não devemos perder até ao próximo inverno, até por coincidências reduzidas, se assim se mantiver, não é um problema, e seria bom termos acesso aos dados recentes para perceber quais são os sintomas que as pessoas têm, porque se as pessoas efetivamente ficam doentes com sintomas, é uma coisa. Se chegarmos a uma situação que ainda não é de longe a situação, mas em que as pessoas tenham infecção completamente assintomática, seja uma grande maioria, então aí consideramos também uma diferença, se calhar, nessa questão do isolamento. E, por exemplo, perceber essa questão, como é que estão os sintomas das pessoas. Porque pode não ser uma doença que leva à hospitalização, mas as pessoas podem ter sintomas com alguma gravidade. Pode não ser uma doença que leve a grandes gravidades, mas podemos ter várias pessoas com sequelas da infecção, por exemplo. E, portanto, nesse sentido, temos estas várias questões que têm que ser, e que seria bom termos dados também. Importante aqui o acesso aos dados que existem e para a academia, para a universidade e outros serviços de saúde, para poder fazer investigação
nestas questões. E a pouco mais de um mês do início do ano letivo, as escolas preparam-se para não ter medidas anti-Covid. Nada de máscaras, horários desfasados ou corredores de sentido único. O Ministério da Educação confirma que o próximo ano letivo arranca sem quaisquer medidas específicas de combate à Covid-19. Vasco Ricoca Peixoto, pela primeira vez nos últimos 2 anos, em setembro, as escolas vão iniciar o novo ano letivo sem qualquer medida de combate à propagação da Covid-19, com o Governo a pôr o foco na responsabilidade individual. Na sua opinião, este é o passo certo? É uma decisão que tem sempre, pode ter sempre prós e contras. Eu julgo que neste momento, se mantiver o padrão de transmissibilidade, embora saibamos que provavelmente vai haver variações no inverno, isso provavelmente vai ocorrer, mas se ocorrer de uma forma controlada, com infecções muito ligeiras ou assintomáticas, sem grande carga sobre os serviços de saúde, de facto, a escola, apesar de ser um local com cruzamentos, só para também pôr em perspectiva, ou seja, o nível de cruzamentos não tem nada a ver com transportes públicos, uma manhã de transportes públicos, em termos de proximidade, da questão da ventilação, portanto, quer dizer, os grupos costumam estar com as suas turmas e depois estão ao ar livre, claro que se misturam socialmente, etc., mas não será em termos de intensidade de cruzamentos uma coisa tão forte como os transportes públicos, por exemplo, e em termos de ventilação. As restantes medidas, portanto, julgo que se calhar é isso que se fala quando se considera a questão de responsabilidade individual, por exemplo, se uma pessoa sabe que está infectada, não ir, ou quando tem sintomas, não ir, portanto, não ir nessa altura, julgo que isso se vai manter. A escola pode também, digamos, ter este efeito de controlar a infecção ser muito concentrada e, eventualmente, até de reduzir o número de infecções e permitir um funcionamento mais normal em períodos de pico. Estamos sempre a falar em períodos de pico que possam existir, de pico de infecções, em que podemos ter muita gente doente ao mesmo tempo. Se isso não acontecer, julgo que essa decisão neste momento é uma decisão compreensível. Portanto, nos transportes públicos é que acha que faz sentido ainda manter por algum tempo essas medidas? É o local de maior intensidade de cruzamento e é um local obrigatório e é um local onde se cruzam muitas pessoas com diferentes idades, com diferentes doenças crónicas, que trabalham com essas pessoas e, portanto, é um local de facto em que pode haver uma super disseminação relativamente facilmente perante uma nova variante ou perante uma baixa da imunidade das infecções prévias. E portanto, é como se fosse uma barreira de controle a essas ondas demasiado descontroladas, protegendo também, de forma ética, a autonomia das pessoas mais vulneráveis que usam transportes públicos e isso pode ser importante sem grandes impactos negativos. Portanto, do outro lado da balança, tentamos sempre medir os custos e os benefícios das decisões, das intervenções, e o impacto negativo aqui, pronto, é a utilização da máscara numa viagem de transporte, num metro, são relativamente curtos, também não é um impacto negativo muito, muito importante para o indivíduo, e temos a questão, se calhar, da questão da reutilização das máscaras, de algum impacto ambiental, mas temos outros impactos ambientais piores com que nos preocupar, diria, antes das máscaras, e julgo que as pessoas sabem onde é que podemos também mudar os nossos comportamentos com essa preocupação. Julgo que as máscaras não são um dos problemas maiores que nós temos nesse sentido. E, portanto, essa pode ser uma barreira que pode ser importante e que pode proteger também os mais vulneráveis, facilitando também esse controle das pessoas mais vulneráveis não serem tão infectadas e não terem tanta carga sobre os hospitais. Isto não quer dizer que portanto, a utilização nos transportes não vai impedir a circulação do vírus relativamente rápida na mesma entre os outros grupos. Portanto, vai continuar a haver o efeito de imunização, digamos assim, pela infecção noutros grupos. Isto julgo que não vamos ter mais possibilidade a não ser que haja de facto uma necessidade muito grande, com uma alteração muito grande no vírus, mas isso julgo que neste momento faz sentido, não temos que ter um controle absoluto da infecção de todo, mas nesses contextos julgo que isso pode ajudar-nos a proteger o funcionamento normal da sociedade, dos transportes públicos. Voltamos já a seguir. As armas e os barões assinalados. E o resto é história, com João Miguel Tavares e Rui Ramos,
às quartas-feiras, depois do Jornal do Meio-Dia e sempre em podcast. Falando das vacinas, a vacina da Covid-19 deverá ser incluída no início de setembro na campanha de vacinação anual contra a gripe. Quem é que, à partida, deve tomar uma quarta dose de reforço? Portanto, nós já sabemos da epidemiologia, isso é uma área que já compreendemos bastante bem. O Nacional de Saúde Pública fez um estudo relativamente cedo sobre isso, mas continuamos a analisar esses dados, que é, portanto, já sabemos, as pessoas com mais de 60 anos, com mais de 65 anos, têm o maior risco, e as pessoas com doenças crónicas, mas não quer dizer que não se vacine, não se esteja aberta à vacinação a quem quiser em faixas etárias mais novas. Mas como sempre, como é importante muitas vezes priorizar e fazer chegar primeiro em tempo útil e também dependendo da disponibilidade de vacinas, até por causa da atualização para novas variantes, porque de facto a efetividade para uma próxima variante no próximo inverno de uma vacina da primeira geração da variante pode ser mais baixa, não é? Provavelmente pode ser um pouco mais baixa do que era, e com a passagem do tempo também haver mais diferença entre as variantes e a vacina original, e portanto esta questão da atualização também vem trazer estas questões da priorização de quem é que precisa mais, e portanto julgo que, portanto, as faixas etárias mais avançadas, quase semelhante à gripe, julgo que se pode fazer. A gripe estava a ser feita acima dos 65 anos, se não me engano, e portanto julgo que esse grupo, sem dúvida. Já aqui referimos que o número de casos tem vindo a baixar nas últimas semanas, mas estamos neste momento no verão e todos sabemos que é no inverno que as doenças respiratórias têm maior incidência. É sempre difícil, obviamente, prever qual vai ser a evolução do vírus, mas o que será que podemos esperar deste que vai ser o terceiro inverno em pandemia? Pois, nós temos alguns grupos, nomeadamente um grupo que eu colaboro da Associação de Escolas de Saúde Pública, que estão a pensar, portanto, este planeamento do inverno. Portanto, há o risco, portanto, de termos períodos epidémicos mais intensos, portanto, períodos com maior número de infecções, eventualmente devido à combinação de novas variantes com uma diminuição da imunidade que nós adquirimos para infecções prévias, devido às infecções prévias que tivemos, que algumas pessoas já tiveram várias, não é, como neste momento, e devido à imunização, mas, portanto, podemos ter esses momentos, e a preparação para esses momentos tem a ver com a vacinação, que também já falámos aqui, tem a ver com uma utilização inteligente das medidas não farmacológicas, ou seja, a utilização de máscara aqui nos transportes públicos, para mim, é a medida que, e também a Associação de Escolas de Saúde Pública, é uma medida importante de continuar a manter, e de resto, portanto, garantir que, claro, questões da logística, da vacinação, da gripe e nos cuidados de saúde ainda não falámos efetivamente, mas parece-nos que faz sentido nos cuidados de saúde pela população que temos, os cuidados de saúde não serem um sítio onde as pessoas também vão ser infectadas por Covid. Pessoas já vulneráveis que depois têm doença mais grave e depois vão precisar de outros cuidados que nós, naturalmente, na sociedade em que vivemos, damos às pessoas e queremos dar às pessoas, portanto, quando têm doença mais grave. Ou seja, nós, em vez de dizermos a pandemia faz parte do passado, faz parte do presente, é um presente diferente. Há um conjunto já relativamente pequeno de coisas que vão ser importantes eventualmente e, portanto, aí a testagem, por exemplo, a nível mais individual e mais autónomo, faz sentido. As pessoas, quando procurarem um teste numa farmácia, têm um registro, avisam as pessoas com quem estiveram para elas também poderem controlar quem é que podem infectar, porque para uma pessoa pode não ser importante e para outras, em certo momento, e para outras pode ser importante. Podem ter pessoas com doenças, com mais idade, com elas, e portanto haver essa responsabilidade, mas de uma forma relativamente calma, portanto haver essa comunicação e a utilização de máscara nos transportes, ou até em outros locais, quando fizer sentido, e em momentos de maior incidência, pode fazer sentido a título individual a utilização de máscara, por exemplo, nos supermercados, apesar de as pessoas às vezes comentam porque é que os supermercados são diferentes. Quer dizer, de facto, os transportes públicos também são obrigatórios, mais ou menos, não é? As pessoas têm que ir comprar alimentos, etc. Portanto, mas a verdade é que o nível de cruzamentos e a proximidade muito grande, num espaço precisamente apertado, com uma ventilação pior, não acontece nos centros comerciais. Portanto, claro que às vezes as pessoas estão mais na fila mais próximas, mas não é de todo um nível de cruzamentos que se aproxime dos transportes públicos.
Obrigado, Vasco Ricoca Peixoto. Obrigado, João. Vasco Ricoca Peixoto é médico e investigador da Escola Nacional de Saúde Pública. Esta foi a história do dia. O guião deste episódio é assinado por Ricardo Conceição e João Santos Duarte. A Mariana Oca Ferreira esteve na produção. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia e a música do genérico é do João Ribeiro. Tenham um bom dia.